Tá dando pra ver. Todos? Sim. Sim, tá dando pra ver, dá pra ver. Certo. Pronto, eu vou começar a explicar, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem abrir o microfone de vocês e falar, tá bom? Bora lá. Tá bom. Vou começar a apresentar, tá? Então, como eu falei, a gente vai ver as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Vocês lembram a diferença dessas grandezas, das grandezas escalares e das grandezas vetoriais? Alguém lembra? Ei, professora, pra mim não dá pra ver, não. Não conseguiu ver? Não, não tá mostrando ainda, não. Certo, eu vou tentar bem aqui. Um minutinho. Graças a Deus. Espera só um momentinho. Eu vou tentar parar de compartilhar bem aqui para ficar melhor. Espera, para ver se vocês conseguem visualizar. Espera só um momentinho. Estão conseguindo me ouvir? Vou tentar apresentar, tá? Os slides. Todos estão conseguindo visualizar? Podem abrir o microfone e falar. Sim. Tá dando pra ver. Pronto. Eu também tô conseguindo ver. Pronto, eu vou colocar assim para vocês conseguirem, tá bom? Então, a gente vai ver aí as grandezas escalares e as grandezas vetoriais, né? As grandezas escalares e as grandezas vetoriais, cada uma tem uma certa diferença, né? O que é essa grandeza escalar, né, professora? O que é? Essas grandezas escalares, elas são representadas por uma intensidade, um módulo e a sua respectiva unidade de medida. O que é esse módulo, por exemplo? Temos aí uma grandeza escalar, a massa, a temperatura, o volume, por exemplo. Grandezas escalares, elas necessitam de um módulo e de uma unidade de medida, certo? Como assim, professora? A massa, ela, para ficar bem definida, ela tem que ter um número e uma unidade de medida. Por exemplo, o peso de alguma coisa, por exemplo, um quilo. Para dizer que aquele objeto pesa 1 quilo, eu tenho que dar o número e a sua respectiva unidade. 3 quilogramas,
200 gramas. A temperatura, 30 graus Celsius, 50 graus Fahrenheit. O volume, 3 metros cúbicos, 100 litros. Então, uma grandeza escalar, ela é representada por uma intensidade ou módulo, que é o número, e a sua respectiva unidade de medida. Qual a unidade de medida da massa? O quilo, a grama, a miligrama, a tonelada, e assim por diante. A temperatura, a unidade de medida é o quê? Os graus Celsius, graus Fahrenheit, graus Kelvin, certo? O volume é dado em litros, em mililitros, em metros cúbicos, em centímetros cúbicos. Tudo é uma unidade de medida do volume, certo? Alguma dúvida? Até aí? Vou passar. Vamos ver a grandeza vetorial, né? A grandeza vetorial, ela é representada por uma intensidade, uma unidade de medida e também uma direção e um sentido. Ou seja, para definirmos uma grandeza vetorial, ela tem que ter um número, uma unidade de medida, um sentido e uma direção. Por exemplo, o que são o que são exemplos de grandezas vetoriais? Temos aí a velocidade, a aceleração e o deslocamento. Para sabermos uma velocidade, temos que ter um módulo, uma unidade de medida, uma direção e um sentido. Por exemplo, 20 metros por segundo. Está indo em que sentido? Da direita para a esquerda. Em que direção? Horizontal. Certo? A aceleração, professora. O seu módulo é os 10 metros por segundo ao quadrado. A sua direção pode ser vertical e o seu sentido de baixo para cima. Certo? Alguma dúvida aí? Se alguém tiver alguma dúvida. Vocês estão me entendendo? Vocês estão me escutando? Vou continuar, né? Ninguém respondeu nada. Certo. O deslocamento, ele precisa também de um módulo, de uma direção e de um sentido. Por exemplo, o seu módulo é de 18 quilômetros, a sua direção é horizontal e o seu sentido é de leste para oeste. A professora tem que ser especificamente de leste para oeste e horizontal e o módulo 18 quilômetros? A aceleração tem que ser sempre assim? Não, gente. Por exemplo, eu estou indo para São João. Qual a sua velocidade? Qual a sua direção que você... Eu estou em Campo Alegre e estou indo para São João, ou seja, o meu sentido é de Campo Alegre para São João. A minha direção como eu estou indo pelo chão, eu estou indo em sentido horizontal. O módulo? Eu estou indo a uma velocidade de 60 quilômetros ou 80 metros por segundo, que a unidade da velocidade, ela pode ser metros por segundo e quilômetros por hora, certo? Essas setinhas que vocês estão vendo, ela representa os vetores. Esses vetores, eles representam o sentido e a direção, tá bom? Mas o que é um vetor? O vetor, ele representa a direção e o sentido de uma grandeza vetorial. Toda direção, ela apresenta dois sentidos. Vocês já viram, né?
que a direção a gente tem vertical e horizontal. Para a direção vertical, existem dois sentidos: da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Na direção vertical, que é de baixo para cima, temos os sentidos de baixo para cima e de cima para baixo, certo? Então, cada direção possui dois sentidos. Se eu perguntar quais são os tipos de direção: direção horizontal, direção vertical. Cada direção ela apresenta dois sentidos. Quando é na direção horizontal, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Quando é vertical, de baixo para cima, de cima para baixo. Vetores iguais. Quando nós temos dois vetores iguais, quando esses vetores eles têm o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Como assim, professor? Quando é que esses vetores eles são iguais? Por exemplo, vetor B. Eles são iguais porque eles têm o mesmo tamanho, têm a mesma direção, que é horizontal, e têm o mesmo sentido, da esquerda para a direita. Como eu sei, professora, que é da esquerda para a direita? Porque aqui, ó, nesse pontinho é a origem. E essa setinha é o fim do vetor, certo? Então, a gente tem o vetor A e o vetor B, eles são iguais, porque eles têm o mesmo tamanho, estão na mesma direção e estão no mesmo sentido. Até aí, alguma dúvida, pessoal? Não, né? Então, eu vou passar. Vetores opostos ou simétricos. Quando, professor, quando é que existe dois vetores opostos ou também chamado simétricos? Temos aqui, ó, três vetores: vetor A, B e C. Percebemos que eles possuem tudo o mesmo módulo, ou seja, o mesmo tamanho. Percebemos também que o vetor A e B eles são iguais. Por quê? Porque eles têm o mesmo tamanho, têm o mesmo sentido e têm a mesma direção. Só que eles são diferentes do vetor C. Por quê, professora, se eles possuem a mesma direção e o mesmo módulo? Porque, gente, o vetor C, ele está em um sentido diferente do vetor A e do vetor B. Então, o vetor A e o vetor B são iguais, mas C ele está em sentido contrário ao vetor A e o vetor B, né? Sobre os vetores B e C, podemos afirmar que têm o mesmo módulo, mesma direção, mas sentidos opostos. Ou seja, podemos dizer que o vetor A ele é igual ao vetor B, só que o vetor B é diferente do vetor C. Ou então o vetor B é igual a menos o vetor C, certo? Então, o vetor C ele é oposto ao vetor A e ao vetor B, porque ele não possui o mesmo sentido, possui o mesmo valor, possui, aliás, o mesmo valor, o mesmo tamanho, o mesmo módulo, né, que pode ser dito valor, tamanho, módulo, possui a mesma direção, mas difere nos sentidos, certo? Aqui, gente, é só uma forma de representar esses vetores, tá bom? Aqui temos dois vetores. Esses vetores, eles estão na mesma direção, mesmo sentido, mas têm módulos diferentes. Esse vetor, ele é menor do que esse vetor. Esse vetor, ele é duas vezes esse. Aliás, esse vetor é duas vezes esse vetor V. Ele tem o dobro do tamanho
do vetor V, né? E aqui é a metade do vetor V, certo? Essa é uma forma de representar, de mostrar a vocês como é que representam esses vetores. Aqui temos um vetor com um módulo, aqui o vetor ele tem o do vetor V, né? Por isso que está 2 vezes V, certo? E aqui ele tem a metade do vetor V, por isso que fica menos V dividido por 2, tá bom? Eu vou passar o slide. Vocês estão entendendo, pessoal? Vocês estão conseguindo visualizar o slide? Eu vou passar, tá? Soma de vetores. Como é que soma vetores, professora? O método do poligonal, ele consiste em ligar os vetores, né? Que é a origem, né? Que é a pontinha, até a extremidade, que é o fim do vetor, ou seja, a setinha do vetor. A resultante ou soma é a reta que vai da origem do primeiro à extremidade. Temos o vetor A, né, mais o vetor B. O vetor A, ele tem módulo de 9 metros por segundo, e o vetor B, ele tem um módulo de 12 metros por segundo. Ele quer que some o vetor A com o vetor B. Como geometricamente? Como é que vamos somar? Numericamente, você vai pegar o módulo do vetor A, que é 9, e vai somar com o vetor B, que é 12. 9 com 12, o resultante é 11. Geometricamente, você vai pegar o vetor A para somar com o vetor B. Você vai pegar o A, vai pegar a extremidade, ou seja, a setinha do vetor A, e vai ligar na origem do vetor B, certo? E aí você fez a somatória desses vetores, certo? Aqui é só uma explicação geométrica, é basicamente o que a gente... Do mesmo jeito, ó, aqui tem um vetor de 5 metros, ele somou com um vetor de 2 metros, né? Por isso que até a Joyce me perguntou por que que dava 7. Eles fez a somatória de 5 metros, a extremidade do vetor 5 metros aí, que é a setinha, ligou na origem do vetor aí 2 metros e somou 5 com 2, 7. Teve um vetor resultante com módulo igual a 7 metros, certo? Gente, professora, vocês poderiam ter dúvida, né? Se fosse para subtrair vetores. Por exemplo, a gente tem aí, ó, um vetor B, 12 metros, menos um vetor A, 9 metros. Se eu pedisse para vocês fazer uma subtração numericamente do vetor A menos o vetor B, ou, melhor ainda, o vetor B menos o vetor A, vocês iam apenas pegar qual o valor do vetor B, 12 metros por segundo, menos o vetor A, que seria um resultado de 3 metros por segundo, né? Que 12 menos 9, 3 metros por segundo. Então, basicamente, pessoal, soma de vetores, subtração de vetores, eu vou pedir mais. Aliás, vocês vão ver mais essa soma e essa subtração numericamente. Essa forma geométrica, né, que é juntar a forma geométrica dos vetores ou subtrair a forma de ver. Às vezes a gente trabalha mais numericamente subtração e adição de vetores, certo? Até aí alguma dúvida?
Não tenha medo, pergunte se você tiver sua dúvida. Alguém? Certo. Eu vou passar o slide. Tá aí, subtração de vetores, certo? Aí, temos a resultante, né? Vetor A menos B é igual a resultante, que é A menos B, ou seja, vetor A mais o menos vetor B. Aqui a representação geométrica, para você fazer a subtração, certo? Você vai pegar o vetor A, vai colocar a extremidade, ou seja, a setinha na origem do vetor B, e vai encontrar a resultante, que é essa setinha preta. É só mesmo uma teoria mostrando como é que fica aqui, geometricamente, a resultante da subtração desses vetores. Trigonometria. Como assim, professora? Teorema de Pitágoras. Se temos dois vetores em sentidos opostos, né? E direção oposta, para fazermos a soma desses vetores, teríamos que fazer o vetor A ao quadrado mais o vetor B ao quadrado, que é igual ao vetor C ao quadrado. Soma do teorema de Pitágoras. Lado A ao quadrado mais lado B ao quadrado é igual ao lado C ao quadrado. Certo? Então, é só você pensar aí nesse teorema de Pitágoras, né? Que é esse triângulo. O triângulo, ele possui 3 lados, né? Esse triângulo também é uma forma de representar os vetores. A gente só não utiliza as setazinhas, né? Então, cada lado você vai elevar ao quadrado. Você vai pegar o lado A mais o lado B, elevar ao quadrado e igualar ao lado C ao quadrado. Tá sem entender? Deu um teco, não foi, na cabeça de vocês? Não foi? Pode falar. Vamos lá, para vocês entenderem melhor como é a soma desses vetores através do teorema de Pitágoras. A primeira questão, calcule o valor do lado desconhecido do triângulo retângulo a seguir. Então, ele quer o valor de x. Como é que podemos calcular o valor? Você vai pegar esses 3 lados aqui e elevar ao quadrado. Queremos saber o valor do x. Você vai pegar o igual que a esse lado ao quadrado, que é 9 ao quadrado, mais esse lado ao quadrado, que é 12 ao quadrado. Então, repete o x, ó, x ao quadrado dá 81. Mais 12 vezes 12, 144. Só x ao quadrado é igual, soma 81 mais 144, que é 225. Tem que tirar esse quadrado do x. Para fazermos dois lados, a raiz quadrada, coloca a raiz quadrada dos dois lados, aí ficou raiz quadrada de x ao quadrado é igual a raiz quadrada de 225. A raiz quadrada de 225 é igual a 15. Então, o valor referente ao módulo desse lado do triângulo é igual a 15. Vocês estão entendendo, pessoal? Realmente, vocês estão entendendo esse teorema aí? Sim. Sim? Vocês lembram dessa parte aí, né? Como é que faz a somatória desse tipo de teorema, né? Esse triângulo que a gente vê aqui, a gente estudou, né, as grandezas vetoriais. Isso faz parte das grandezas vetoriais. Aqui é como se fosse um vetor. Aqui é como se fosse a somatória desse vetor aqui, 12, mais o vetor 9.
Só que a gente tem dois vetores em direção oposta e em sentidos aqui é o resultado da soma. Para pegar o x, que é uma incógnita, elevar ao quadrado e igualar a soma desses dois lados elevado ao quadrado, certo? Temos também aí outro exemplo, né? A questão 2. Ele pediu para calcular o valor do cateto no triângulo retângulo abaixo, certo? Para isso, ele deu, ó, um lado ele é igual a 20, o outro lado é igual a 25, e ele quer saber a resultante, que é x, tá? Josenília, vou só aceitar bem aqui algum aluno, né, que está pedindo para entrar. Gabriela, certo? Ou mais outra pessoa, deixa eu aceitar aqui. Pronto. Deixa eu voltar. Pronto, vamos lá. Para aqui, vamos elevar o x ao quadrado, né? 20 ao quadrado. Por que, professora, agora é assim? Porque a gente vai somar os dois lados menores e igualar ao lado maior, que é a resultante, certo? Aqui, né, era esse e esse, certo? Já nessa questão 2, os dois lados menores é o 20 e o x. Então, a gente faz a somatória desses dois lados menores, tá? Aqui ele tem a resultante da somatória de x mais 20. 25 é a somatória, entendeu? Aliás, é a resultante, desculpa. Então, você vai pegar x ao quadrado mais 20 ao quadrado, que é igual a resultante de 25 ao quadrado. Daí, só x ao quadrado. A x ao quadrado mais 400 é igual. 25 vezes 25 é 625, né? Você continua o seu x ao quadrado, né? Que é igual a 625. O 400 estava desse lado positivo. Ele vai passar para o outro lado negativo. Então, você vai diminuir 625 menos 400. Daí, só x ao quadrado é igual a 225. Pronto, chegou ao fim aí. Não, né, professora? Porque o x, ele ainda está elevado ao quadrado. O que que você vai fazer? Você vai colocar a raiz dos dois ladinhos. Então, quando você coloca a raiz no x ao quadrado, você elimina o quadrado do x e iguala a raiz quadrada de 225, que é igual a 15. Então, a medida desse ladozinho aqui, x, é igual a 15. E aí, vocês entenderam? Vocês têm alguma dúvida até aí? Alguma dúvida? Não, né? Ninguém responde. Todo mundo com vergonha, é? E por aqui, a gente vai terminar a nossa aula de hoje, né? Esse material, ele está postado lá na plataforma. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda, que vocês estão tudo caladinho aí, acho que deve ter entendido tudo, graças a Deus, que bom. Fico muito feliz em saber. Pessoal, essa aula aqui de hoje,
ela chegou ao fim. Eu queria saber de vocês sobre as expectativas de vocês para esse ano. Vocês poderiam abrir aí o microfone e falar alguma coisa que vocês esperam que melhore esse ano. Ninguém? Vai ficar todo mundo calado. Eu espero que melhore a situação do Covid e que as aulas voltem. Seria muito bom. Vamos rezar para que essa vacina ela chegue logo, gente, porque essa questão de aula remota não é fácil, porque nem todo mundo consegue ter acesso, né? Mas alguém queria falar alguma coisa?